Porque se você nos ouve alguns poucos minutos, você vai ver que as bases da nossa fé, as bases da nossa doutrina são totalmente diferentes daquilo que você conheceu aí fora, né? Como religião, como o que você queira se referir. Então, começando aqui, o primeiro ponto que eu gostaria de te apresentar é que nós vamos dar uma pequena passeada aqui para poder fundamentar um entendimento, para que você possa ter o perfeito entendimento a respeito do assunto lei e graça. Porque eu tenho certeza que muita gente ouve, porque a lei, porque a graça. Estamos na graça, igreja da graça, e não sei o que da graça e tal. E eu quero fundamentar hoje para que você possa compreender e você mesmo possa chegar à conclusão se aquilo que você está ouvindo, se lá onde você está participando, se o que você está fazendo faz parte da graça de verdade ou tem só o título da graça, né? Porque quando se fala de lei e graça, se fala de pactos, de aliança, de concertos de Deus com seus filhos. Então eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Primeiro, durante toda a história bíblica, Deus estabeleceu com seus filhos acordos que a gente chama de aliança. Ele mesmo chama de aliança. Esta é a aliança que farei contigo nesta dispensação. Este é o pacto que eu estou fazendo contigo neste momento. Então, durante toda a história bíblica, nós identificamos que Deus fez com seus filhos alianças. E existiram diversas alianças, diversos pactos, diversos contratos, né? São chamados de alianças, de pacto, de concerto e tudo mais. Em todas essas alianças, Deus prometeu algo a seus filhos, através daquele a quem Deus falava sobre esse assunto. E conforme o tempo ia passando, essas alianças iam sendo atualizadas, refeitas, sabe? Iam sendo substituídas por alianças novas. Portanto, os pactos ou as alianças mudavam. Porém, Deus não muda. Deus é o mesmo. Guarde isso no teu coração. Então, falando a grosso modo, para que você tenha um panorama pequeno, existiu a aliança adâmica. Deus fez aliança com o homem ali. Existiu a aliança com Noé. Sabe a aliança com Noé? Deus destruiu toda a humanidade com um dilúvio. Depois Deus fez uma aliança com Noé. E engraçado que essa semana passada eu estava lendo a Bíblia aqui com o Caio, né? Dando uma lida com ele, que ele gosta e tudo mais. E encontramos ali em Gênesis que Deus fala sobre o arco-íris, né? Desde aquela época já existia na Bíblia o arco-íris. E Deus diz, olha, tá vendo o arco-íris? Esse é o sinal de que eu jamais destruirei a humanidade dessa maneira. Então, uma aliança que Deus fez com Noé. Depois teve uma aliança que Deus fez com Abraão. Abraão, lembra? Abraão chamado patriarca ou nosso pai na fé. Abraão teve dois filhos, né? Teve Isaac e também teve Ismael, né? Então, de Isaac vieram vamos chamar, os israelitas, e de Ismael vieram os árabes. Tudo isso saiu de Abraão. Depois veio Moisés. Deus fez uma aliança com Moisés, e Moisés foi o libertador do povo de Israel do Egito. E essa aliança que Deus fez com Moisés é a aliança chamada o pacto, o contrato, o concerto da lei. Então Deus, quando fez essa aliança com Moisés, ele entregou a Moisés a lei que nós dizemos comumente, que você certamente já ouviu falar, a lei de Moisés. E depois da aliança da lei, veio a aliança atual, que é a aliança da graça de Deus, que essa aliança Deus fez com a gente, comigo, contigo, entendeu? Porque é uma aliança diferente de todas as demais. Em todas as demais alianças, Deus não habitava na pessoa a qual estava recebendo esse pacto, recebendo essa aliança,
A aliança da graça, ou o pacto da graça, é o único pacto onde Deus fez morada com aquele que ele prometeu. Então, essa é um primeiro contraste que eu quero trazer nessa reunião aqui. Então, em cada uma dessas alianças, né, cada uma delas era feita por Deus de acordo com a época, de acordo com a necessidade que Deus via, de acordo com a situação que se encontrava, de acordo com o momento, de acordo com o período de tempo. As alianças, elas tiveram esse tipo de característica. Portanto, cada aliança teve um princípio e também teve um final. Quando terminava uma, imediatamente começava outra aliança. E olhando rapidamente as alianças que vos falei há pouco, você é capaz de se situar sozinha ou sozinho em qual aliança você está. Bom, Pedro Kelly, nós estamos debaixo da aliança da graça de Deus. Muito bem, se essa é a tua conclusão, você está me acompanhando claramente. Então, um detalhe para você guardar no teu coração. Em todas as alianças havia ônus e bônus. Você sabe o que é ônus e bônus, né? Deveres, né, e direitos. Prós e contras. Prós e contras, talvez, né? Mas o que eu quero dizer é que havia promessa da parte de Deus, mas havia uma responsabilidade da tua parte. Em todas as alianças havia ônus e bônus. Guarde isso aí no teu coração, sublinhe isso e deixe no cantinho. O mundo de hoje está influenciado pela aliança imediatamente anterior, que foi a aliança da lei de Moisés, né? Essa aliança influenciou esse mundo. Por quê? Porque o sistema religioso, ele não entendeu ou não quis entender, ou não respeitou ou não quis respeitar o final da aliança da lei de Moisés. Então, essa aliança, a aliança da lei de Moisés, o pacto da lei de Moisés, note que observação eu vou te dizer agora. Essa aliança Deus não fez com todo mundo que existia naquela época. O pacto feito lá atrás, chamado Lei de Moisés, foi feita exclusivamente para os judeus, entre Deus e os judeus. O que é um judeu? Um judeu é diferente do israelita, assim como um árabe é diferente de um muçulmano, assim como um brasileiro é diferente do católico. Entendeu, né? Um é a nacionalidade, outro é a religião professada. Nem todo israelita é judeu, porque judeu é aquele que participa da religião dada a Moisés através da lei. Nem todo árabe é muçulmano, porque o Islã é tido, né, como a religião muçulmana, é considerado assim, é conhecido assim, mas nem todo árabe é muçulmano. Existem árabes que não são muçulmanos, da mesma maneira que existem brasileiros que não são católicos. Então, uma coisa é judeu, outra coisa é israelita. E a aliança da lei de Moisés foi dada ao povo de Israel, mas judeu é chamado todo aquele que se submeteu a participar daquele tipo de religião. É claro que naquela época todo aquele povo se submeteu àquele pacto da lei de Moisés. E esse pacto você encontra aonde? Ele surge no livro de Êxodo. Ele acontece ali, ele começa no Monte Sinai. Sabe o Monte Sinai? Onde a história diz que Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, né, dada a Moisés. Então, Deus escolheu libertar os israelitas do Egito, da opressão que eles passavam ali. Deus escolheu colocá-los acima, numa posição acima dos demais povos existentes naquela época. Lembre-se que aqui estamos falando de um pacto, de uma aliança que teve um começo e teve um final. Então Deus ali estava honrando aquilo que ele havia prometido a Abraão, na aliança que ele havia feito com Abraão, porque lembre-se que os israelitas vieram de Jacó. Jacó, na verdade, é Israel. Por quê? Porque Jacó teve seu nome mudado para Israel num determinado momento lá que não nos vem ao caso aqui agora. Tá bom? Então,
quando você ouvir Abraão foi pai de Isaac, foi pai de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Daí vieram os israelitas. Muito bem. Que receberam o pacto da lei de Moisés. Então, existiam outros povos naquele tempo, mas a lei de Moisés foi dada para os judeus somente. Entenda isso aí com claridade no teu coração. Então, assim como os demais pactos, o tempo também passou e a aliança da lei também terminou. Quando, Pedro Kelly? No sacrifício de Cristo lá na cruz. É o primeiro verso que Andrés vai colocar aqui hoje para nós, que diz Romanos capítulo 10, verso 4. O que diz aí? Olha na tua tela. O fim da lei. Que lei? Lei de Moisés. O que é isso? É a aliança que Deus fez no pacto anterior. Entendeu? O fim deste pacto é Cristo, né? Para a justificação de todo aquele que crê. Tá bom? Então não é para todo mundo. Ih, o negócio começou a ficar sinistro aqui. O fim da lei é Cristo, porém, quem considera que o fim da lei é Cristo é somente aquele que pode crer em Cristo. Se você que está me assistindo é uma pessoa, não importa a forma de fé que você professe, não estou falando aqui de forma religiosa, de maneira nenhuma, nem estou direcionando para denominação nenhuma, nem fazendo nada disso, mas se você que está me assistindo, você professa alguma forma de fé e crê em Cristo, o fim da lei de Moisés é Cristo para a tua justificação. Então, ali acabou a lei de Moisés, terminou a lei de Moisés. Pergunto a você, primeira pergunta, para a gente poder chegar aqui a uma conclusão nesse contraste. Há quanto tempo faz que Cristo passou pela cruz e ressuscitou? Eu não gosto de dizer que Cristo morreu na cruz, porque Cristo era Deus e Deus não morre, né, abençoado? Então eu prefiro dizer que Cristo passou pela cruz, ressuscitou, tudo bem. Há quanto tempo faz? Bom, fazem aí aproximadamente 2000 anos, pois muito bem. Então fazem aproximadamente 2000 anos que a lei terminou, a lei de Moisés terminou, mas não é o que parece que o sistema religioso entendeu. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.